Nesse vídeo eu quero te mostrar como criar ou colocar um formulário na sua landing page, aqui utilizando o Elementor. Então esse vídeo é específico para você que tem o Elementor Pro, porque vai ser com ele que a gente vai utilizar e os recursos que já vêm nativamente na versão Pro. Então nesse caso eu coloquei um formulário como exemplo aqui nessa landing page, mas serve para qualquer uma que você tenha. E aqui eu integrei com o ConvertKit. Então nesse caso a gente vai ver como chegar nesse resultado e você vai ver como é simples e fácil. E se você tem interesse, quer saber como fazer isso, fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe e dicas que eu vou te passar especialmente nesse vídeo. Então vamos ao conteúdo que ele pode ser muito importante para você. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael. Então para ficar mais fácil, mais dinâmico, né, para você entender, eu tenho aqui o meu site que eu vou usar como exemplo. Eu tenho a landing page e como exemplo eu estou utilizando essa aqui do WhatsApp, mas poderia ser qualquer outra que você tenha aí criado com o Elementor. E temos aqui o ConvertKit, que vai ser a ferramenta que eu vou conectar e vou utilizar para receber esses leads, tá? Então nesse caso você pode utilizar outra ferramenta, qualquer uma que tenha disponível, uma que você acha melhor, né, que te atenda bem. No momento eu migrei para essa ferramenta e estou utilizando o plano gratuito mesmo, que já atende bastante e ela é bem fácil de mexer, mas não vai ser, eu não vou falar nesse caso sobre essa ferramenta, eu vou falar sobre a criação do formulário para você ter uma ideia de como fazer isso com o seu próprio WordPress, utilizando o Elementor. Nesse caso vai ter que ter a versão Pro, então nesse caso se você não tem a versão Pro, tem um link na descrição onde eu fiz um vídeo mostrando como adquirir, tá? Então passo a passo ali para você ver como é fácil e simples fazer a compra da licença do Elementor Pro. Então depois que você tiver a licença, né, do Elementor, você já pode prosseguir com essa aula. Então basicamente vamos iniciar aqui para a gente ver como é que funciona. Bom, uma vez que você tem o Elementor Pro, o que você vai fazer? Trata-se de um formulário, então quero criar esse formulário no meu site com o Elementor e quero transferir, né, esses leads que se cadastrar para essa ferramenta. Então o primeiro passo é a gente criar esse formulário. Para fazer isso você tem aqui, ó, modelos. Uma vez que você tem o Elementor Pro, eu vou clicar aqui, ó, adicionar novo modelo. Então aqui eu vou selecionar o tipo do modelo. Você tem como trabalhar página, seção, pop-up, cabeçalho. Hoje a gente vai ver sobre a questão do formulário. Eu vou te passar uma ideia bem bacana, uma dica bem bacana no caso. Então nesse caso aqui eu vou selecionar a seção. Eu tenho essa opção aqui de localização porque eu instalei um plugin. Então nesse caso para você pode ser que nem apareça isso aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Não vou selecionar e vou dar o nome aqui. Como se trata de um formulário, eu vou colocar aqui, por exemplo, News, né? Você pode colocar um nome mais interativo, então eu vou colocar Form News. É só como exemplo, eu vou criar aqui, no caso, o modelo. Fazendo isso, ele vai passar para essa página. Eu vou esperar ela carregar. Aqui você pode ver que ele abriu aqui uma biblioteca, né? No caso, com várias opções para você estar importando. Eu tenho aqui o Elementor Pro, mas não vai precisar estar utilizando isso aqui. Então eu vou fazer do zero. Ele abriu aqui o meu site, no caso. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, na pesquisa, colocar formulário. Então aqui nesse caso, eu tenho até o ConvertKit aqui, que é o plugin, né? Nesse caso, que já integra aqui com o Elementor, mas eu vou utilizar o formulário padrão para te mostrar aqui como é possível fazer isso. Eu venho aqui, arrasto para cá. Ele vai abrir esse formulário. E aqui você tem 3 campos inicialmente. Como se trata de uma captura de lead, ou você captura o nome, né? Ou se não, só o e-mail. Então isso aí vai de cada um. No meu caso aqui eu vou tirar a mensagem, que não vai ser um formulário de contato. Eu vou deixar apenas nome e e-mail, que eu gosto de pegar o nome da pessoa, para quando eu for mandar um e-mail, eu chamar ela pelo nome. Então algo que eu gosto de fazer, mas você pode colocar apenas o e-mail. Se você quiser, é só clicar aqui no X e colocar o campo que você quer tirar, no caso, né? Ou se for o caso, você também pode aqui adicionar um novo item e escolher aqui o tipo do campo. Se é e-mail, se é URL, telefone, enfim, como aqui se trata de captura de lead, é mais o padrão de nome, e-mail ou apenas e-mail. Então veja bem, agora que eu tenho um formulário, eu posso editar ele. E aqui eu tenho o nome do formulário, então eu vou colocar aqui, para ficar mais dinâmico para você entender, vou colocar leads, WhatsApp, por exemplo, né, que seria para essa página aqui. Então vamos supor, eu quero capturar as pessoas que entraram nessa página. E aqui agora já tenho o campo nome e e-mail padrão. Eu vou fazer aqui ainda um ajuste nesse campo nome. Clicando aqui, eu tenho a opção obrigatória, então quero que a pessoa preencha o nome dela. Então vou deixar os 2 campos obrigatórios. E por enquanto aqui é somente isso.
Aqui abaixo você tem o tamanho dos campos, que você pode escolher desde extra pequeno, né, para médio, grande. Eu vou deixar aqui em médio, porque é um padrão bacana. Então nesse caso aqui posso deixar assim. Eu costumo tirar esse rótulo, mas dependendo você pode deixar habilitado ou não. Se você desabilitar, ele tira ali aquele label, né, do nome e e-mail aqui. Então vou tirar, vou deixar assim mesmo. Então perceba que a gente está mexendo aqui no conteúdo. Agora eu posso tirar aqui os campos e abrir a opção do botão. E novamente posso mexer, colocar o botão médio. Então ele já fica aqui o padrão do formulário. Aqui está pegando esse padrão que ele já vem, mas você pode mexer tanto aqui na largura total, deixar aqui 30%, 50%. Eu prefiro deixar os 100%. Você pode mexer no alinhamento, vai ficar à esquerda, no centro ou justificado, né, ficar na área toda. E aqui você tem mais algumas opções, mas o que eu vou alterar vai ser esse enviar, que eu quero colocar aqui por exemplo, entrar em contato. Acho que não tem nada a ver, mas eu vou deixar assim mesmo, é só para você entender. Então entrar em contato. E aqui ainda eu vou colocar um ícone, onde eu posso colocar aqui, por exemplo, um cheque. Vou escolher esse aqui, inserir, e vai ficar aqui esse formulário. Então veja que é bem simples e bem fácil. A gente só configurou aqui os campos do formulário, na parte de conteúdo, e os botões, conforme você acabou de ver aí. Bom, e aqui é o seguinte, se você já acompanha meus vídeos, você sabe que é um passo a passo Elementor. Então aqui a gente só mexeu nos campos e no botão. Se eu quiser mexer na cor, no estilo, né, no caso do formulário, eu posso vir aqui na aba estilo. E aqui você tem algumas propriedades com referência, né, ao formulário. Você pode mexer tanto aqui na lacuna entre as linhas, né, aqui começa com 10, então posso mexer aqui, dar o espaçamento. Eu não vou mexer nada disso, você pode ficar à vontade para mexer. Então você tem aqui cada elemento, você pode mexer aqui na tipografia, na cor, enfim, pode ficar à vontade para mexer. Eu vou vir aqui na parte de botão e aqui você pode mexer na cor. Então posso colocar um verde aqui mais escuro ou mais claro, vou deixar mais ou menos aqui. E no hover também você pode mexer. Então nesse caso o fundo aqui vai ser, por exemplo, um vermelho. Então nesse caso passou o mouse, ficou vermelho. E aí eu só vou fazer isso só para diferenciar, né, só para você entender. E agora o que acontece? Quando você cria o seu formulário, você precisa definir depois o que vai acontecer depois que o usuário preencher esses campos, né? Para onde você vai mandar, o que você quer fazer. E é isso que a gente vai entender agora como fazer isso com o Elementor, utilizando aqui essa ferramenta, né? No caso que eu utilizo hoje, e que a gente vai fazer essa integração. Então veja bem que aqui é um passo a passo, até vou minimizar aqui. Eu vou abrir essa opção aqui, ação após envio. Então vai ser aqui exatamente que a gente vai mexer. Aqui como padrão você pode ver que ele coleta as informações e também ele envia um e-mail. Conforme eu posso clicar aqui, você vai ver que vai ter outras opções para você estar integrando. Dependendo da ferramenta você pode fazer através do webhook. Se você tiver o MailChimp, por exemplo, você pode integrar. O Elementor já tem essa integração. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o e-mail. Eu vou deixar o padrão aqui para ele coletar essa informação no caso, né, internamente aqui com o Elementor. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, o ConvertKit. Então vou escolher aqui, que é a ferramenta que eu tenho. Quando eu seleciono, você pode observar que aqui abaixo ele abriu a opção do ConvertKit. E aqui eu tenho a chave API, que ele está pegando o default. Ou posso colocar aqui uma chave personalizada. Aqui ele não apareceu nada, ele não integrou. Ele não está funcionando porque eu não coloquei, eu não fiz essa integração. Então o primeiro passo, a gente fez aqui a criação do formulário. Agora a gente vai fazer a integração, né, que é o segundo passo desse vídeo. Então antes de mais nada, para não perder as alterações, eu já vou publicar isso aqui. Então vou clicar aqui em Publish. Ele já vai publicar esse formulário que eu acabei de criar. Então aqui ele já publicou. Eu posso clicar aqui no olho para ver, né? Eu vou visualizar no caso. E basicamente está aqui o formulário. Não se preocupa que eu vou te mostrar ainda como fazer a integração na sua landing page. Aqui é só para você entender todo o funcionamento da criação e integração para depois a gente colocar na landing page, que vai servir aí para qualquer landing page que você tenha criado com o Elementor. Bom, então agora eu vou acessar aqui o ConvertKit. Eu vou logar. Aqui eu já fiz o login. Eu vou acessar aqui, o menu de configuração.
aqui o general, né, que é a aba geral. Aqui você tem as informações da API Key, API Secret, que são os códigos para você conectar. E agora a dúvida, Rafael, como é que eu faço para conectar isso com o Elementor? Uma vez que ele tem suporte, né, para essa ferramenta, vai ficar muito mais fácil para você conectar. Então nesse caso eu vou vir aqui, eu vou retornar aqui para o nosso painel do WordPress. Então aqui eu tive que entrar com o meu usuário principal do WordPress, porque eu não tinha acesso aqui à configuração do Elementor. Se você observou aí anteriormente, só estava ali os modelos, né? Então agora eu entrei com o meu usuário, você vai vir aqui configurações, aqui você vai ter algumas configurações, mas o que a gente vai acessar vai ser integrações, e aqui tem diversas integrações que você pode fazer. Então aqui ó, o MailChimp, o Drip, Active Campaign, mas o que a gente vai utilizar vai ser o ConvertKit. Aqui você pode clicar em chave de API, que ele vai diretamente para essa página que a gente já está. No caso aqui você vai copiar a API, né, a chave, no caso essa aqui. Eu vou dar o Ctrl C. É claro que você não está vendo aí, né, para não disponibilizar aqui a minha chave, que é única. Então eu venho aqui, colo aqui no ConvertKit, validar a chave. Ó, pode ver que ele já validou. E agora eu posso vir aqui em salvar alterações. Se eu voltar aqui abaixo, você vai ver que ele já está com a chave. Então praticamente já está integrado. Viu como é simples e fácil? Não tem segredo, né, com relação a isso. Agora eu vou retornar para o meu usuário lá que eu estava anteriormente, porque eu não gosto muito de mexer nesse meu usuário aqui com acesso de administrador aqui dentro do WordPress. Bom, então aqui eu já voltei. Releva essa parte porque para você não vai precisar fazer isso, né? Você já vai estar logado com o seu administrador. Então aqui no caso eu venho em modelos, modelos salvos. Lembra que a gente criou uma seção? Então aqui eu tenho a página, tenho seção, vou clicar aqui. E essa seção eu crio aqui com o nome Form News, que não tem nada a ver, mas só como exemplo mesmo. Eu vou clicar em editar, editar com o Elementor. E agora sim a gente vai finalizar essa parte da ação após o envio do formulário, que ficou faltando, né? Então a gente já integrou diretamente com o Elementor. Lembrando, na sua versão Pro, o link vai estar na descrição para você ver aí como fazer a compra. Então aqui eu vou clicar em editar formulário, ação após envio. Eu vou abrir aqui o ConvertKit. Aqui eu tenho o default, que é a minha chave default. Perceba que ele carregou aqui o formulário. E aqui agora, olha só que bacana, eu vou abrir. Como eu já tenho um formulário criado no ConvertKit, né, na minha ferramenta aqui, eu já posso selecionar qual seria esse formulário, no caso, ou página de captura que eu coloquei. Enfim, isso aqui eu vou mostrar para você. Inclusive, deixe seu comentário abaixo se você quiser saber mais sobre essa ferramenta. Eu trago algum vídeo aqui explicando para quem tem dúvida e fazer essa integração. Como eu vou mostrar aqui sobre a parte do formulário, né? Eu vou selecionar aqui um qualquer. Eu vou colocar aqui, ó, Form Lead New Blog, que é um formulário que eu tenho. Ele pega aqui o e-mail e também o nome, que eu gosto sempre de pegar aqui. Então vai ser esses dois campos que eu tenho. Você poderia colocar uma tag, né? Uma tag no caso, para identificar esse usuário, da onde ele veio ou que ele tem interesse. Aqui como exemplo, eu tenho algumas tags que eu já criei no ConvertKit. Então como exemplo eu vou escolher YouTube, só para você entender. Então veja bem, eu estou fazendo a integração com o ConvertKit, que é essa ferramenta aqui. E aqui uma vez que eu conectei, ele puxou os formulários. Então eu peguei o formulário aqui de uma lista do blog, né, aqui do meu blog. E depois peguei os campos que eu quero inserir, porque nesse caso aqui eu tenho um nome e e-mail. E depois selecionei uma tag, que poderia ser qualquer uma. Aqui como exemplo eu peguei YouTube, para me identificar depois as pessoas que têm interesse, por exemplo, ou que veio do meu canal do YouTube. Enfim, essa organização é você que faz, mas é só um exemplo para você entender e veja como é simples e fácil. Então uma vez que você fez isso aqui, agora eu posso clicar em Update, né, para atualizar. E agora sim nosso formulário está integrado, está funcionando corretamente. Mas calma aí, né, o vídeo não parou por aqui. A gente vai fazer ainda a integração com a landing page, no caso, colocar esse formulário lá, né? Vou te explicar como faz isso. Mas para não ficar dúvida, porque pode ser que aconteça, né, de você perguntar, Rafael, mas de onde está vindo essas informações aí que você acabou de mostrar? Então aqui, ó, na minha conta, aqui na ferramenta eu vou clicar em landing page e forms. E aqui basicamente eu tenho o formulário, só vou esperar ele carregar aqui para você ver. Então aqui como você pode ver, eu tenho aqui os meus formulários
e landing pages, né, diretamente nessa ferramenta. Eu utilizo mais formulário, para ser sincero, que para mim já é suficiente. Então nesse caso, se você quiser saber como utilizar essa ferramenta, né, ter uma ideia basicamente, porque já tem vários vídeos aí na internet, mas se você quiser que eu traga, deixa um comentário aí abaixo falando o que você quer ver. Também já deixa aquele like para ajudar o canal. Então uma vez entendido, vamos agora inserir esse formulário. E agora a dúvida é, Rafael, como é que eu faço para inserir esse formulário? Ele está aqui todo jogado. Como é que faria para colocar ele aqui nessa página ou na sua página que você tem aí, certo? Vamos ver como é simples fazer isso? Eu vou vir aqui, eu vou sair aqui do painel, eu vou retornar aqui para modelos salvos, aqui na parte de seção. Então olha só a dica que eu vou passar para você. Veja bem que eu tenho aqui o Form News e aqui eu tenho esse shortcode. Eu vou copiar ele. Olha só como é simples, é a forma que eu faço. Pode existir e tem, né, outras formas de fazer isso, mas eu gosto de fazer dessa forma porque eu posso vir aqui agora na minha landing page. Como ela foi criada com Elementor, eu vou clicar aqui em editar com Elementor. Uma vez que carregou aqui, eu venho aqui no campo de busca, coloco shortcode. Eu venho aqui, arrasto para onde eu quero esse formulário. Vamos supor que eu quero aqui abaixo do título. E aqui depois eu colo esse código, né, esse shortcode. Ele já puxa automaticamente. É claro que ele já pega o padrão lá que você definiu. Mas olha só que bacana como ele ficou. Ah, Rafael, mas eu quero trabalhar nesse formulário. Ele está pegando aqui, né, essa minha coluna. Ficou muito grande. Você pode fazer isso. Eu vou até deletar aqui para você ver. Então olha só a dica que eu estou deixando aqui para você. Vem aqui, ó, seção interna. Arrasto para cá. Vai pegar aqui duas colunas. Eu vou tirar uma. Deixar apenas uma. Então tem uma coluna com uma seção e tem uma coluna dentro. Eu venho aqui em shortcode novamente. Eu vou pesquisar aqui. Arrasto para cá. Colo novamente esse código. Então ele já pegou aqui. E olha só que bacana. Como eu tenho uma seção interna, eu venho aqui, ó, clico nela. E aqui eu posso definir a largura. Então olha só, posso colocar aqui o tamanho que eu quiser. Então mais ou menos aqui uns 600 fica bacana. Ele já pega o formulário, eu posso fechar aqui. Olha só como ficou interessante. E muito bacana isso utilizando Elementor. É claro, na versão Pro, né, você vai ter que ter o Elementor Pro. Mas aí você vê a facilidade que é, né, integrar isso com o ConvertKit. Para você capturar aí os seus leads. Nesse caso aqui, se fosse para a pessoa entrar em contato comigo através do WhatsApp. Olha só que interessante. É claro que depois disso aqui você vai ter que mexer lá na ferramenta, colocar um e-mail para enviar para ela, né, para confirmar. Enfim, conforme eu falei anteriormente, se você quiser falar aí, deixa aí no comentário para mim ter certeza que você quer esse conteúdo para a gente avançar um pouco mais. Mas inicialmente é isso aqui. Você viu como é simples, né, como é fácil fazer isso aqui. E agora uma pergunta muito comum, né, que você pode ter, por que eu faço dessa forma? Porque se eu atualizar aqui, olha só que interessante. Uma vez que eu tenho o meu formulário salvo, uma seção salva, né, que é independente, eu tenho ele aqui no caso, eu posso editar esse modelo, que ele é um modelo, né, no caso que eu criei, que é uma seção. Então posso editar aqui com o Elementor, poderia ter clicado direto ali, mas não tem problema. Eu vou esperar ele abrir aqui. Então uma vez que eu tenho meu formulário criado, que é uma vez só que eu fiz, eu posso editar ele se for o caso. Por exemplo, vamos supor que eu tiro um nome aqui, eu vou atualizar. Em vez de fazer isso para cada página ou criar um novo formulário, né, que aqui eu estou pegando algo mais genérico, eu tenho ele em apenas um lugar. E aí quando eu salvar aqui, eu não preciso mais fazer nada, porque quando eu atualizar aqui, até eu vou ver essa página novamente, você vai ver que ele atualiza sem precisar voltar nessa página. Então nesse caso, a dica que eu te passo, você tem o seu formulário criado uma vez, onde você define ali as configurações, e você coloca também uma vez em qualquer página que você tem. E se você precisar alterar, colocar mais um campo ou retirar, ou até alterar mesmo o estilo, né, se for o caso, ele vai aplicar em todas as páginas, todas as landing pages que você inseriu esse código, porque a gente está inserindo, se você lembra, através desse shortcode que o próprio Elementor ele disponibiliza. Então ele só pega essa parte do formulário, coloca aqui, disponibiliza, né, para a gente colocar aqui no caso, e aí já pega toda a estilização e todas as configurações que você tem. Olha só que bacana. Aqui ainda eu vou voltar aqui, eu vou retornar aqui com o item, né, que no caso é o nome, então o campo texto aqui normal, eu vou colocar aqui nome, eu vou colocar como obrigatório, aqui abaixo eu vou colocar nome também, para ficar aqui, né, certinho.
e vou arrastar ele aqui para cima para ficar nessa ordem. E aqui abaixo, após o envio, eu só vou conferir aqui se ele está pegando correto. Então aqui ele saiu, né, porque eu tinha retirado. Então aqui eu vou colocar o nome. Então ele pegou certo, atualizar. E agora quando eu voltar aqui, pode ver que ele já vai pegar também certinho aqui as informações. Bom, então o vídeo era sobre isso. Espero realmente que você tenha entendido e principalmente que tenha sido útil, né? Essa configuração, te mostrei aqui as dicas e como é que eu faço. Basicamente é isso que eu faço para capturar leads, e-mails no caso, no meu site ou em alguma landing page que eu tenha. E aqui eu vou deixar em aberto para você. Aqui não tem nenhuma ação, a gente só criou os campos, né? Mas se você quiser saber como interagir depois que o cliente, né, ou o lead, ele insere as informações, o que fazer depois, né, como trabalhar isso, deixa seu comentário abaixo que eu trago esse vídeo. É claro, se tiver um número de pessoas, né, com interesse, eu trago esse vídeo para você, que dá um trabalhinho fazer esse vídeo, principalmente mostrando detalhes aqui de como é que funciona. Então conto com a sua colaboração, deixando seu like, não esquecendo, se inscrevendo no canal para você que quer receber conteúdo desse tipo. E é claro, comenta aí abaixo também se você conseguiu fazer essa configuração, se você entendeu e principalmente se te ajudou, se realmente você conseguiu ali ter uma ideia, né, de como fazer isso, porque é bem simples e bem fácil, certo? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado para você que acompanhou até agora, um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Fique com Deus.